Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Então, estamos de volta. Eu quero, com a graça de Deus, encerrar hoje aquela série que comecei, Fé, Batismo, Religião. Hoje vamos entrar no assunto religião. Como eu costumo sempre dizer para vocês, que foi referente a um vídeo que eu assisti de uma amiga que eu gosto muito, e ela falou no vídeo dela, ela comentou, entre outros assuntos, acerca desse assunto. E eu quis esclarecer um pouco o que a Bíblia fala a respeito desses temas, certo? Então, que Deus nos abençoe. Olha, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do primeiro, sobre a fé e sobre o batismo, e também o link com o tema, eu fiz há 2 anos atrás, mais ou menos. Uma das minhas sobrinhas me perguntou onde estava o diabo, está no céu ou na terra? E é muito interessante que vocês quem está mesmo querendo aprender, não é? Então, você quer dar expansão mais ao seu conhecimento, então você assista esse vídeo, tá certo? Eu vou deixar aqui na inscrição. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Costumo sempre dizer, na playlist do canal tem páginas com assuntos diversos. Então, vamos aqui dar início. A minha amiga, ela falou em relação à religião, ela fica assim surpresa com pessoas que as guerras, tudo que aconteceu, né, ao longo dos anos que tem acontecido, que as pessoas matam e se considerando divinos e assim dizendo ser tudo em nome de Deus, né? Então, você que já passou pelo ensino fundamental, ensino médio, na minha época era 1º grau e 2º grau, né? Então, na história geral, a gente vê a história da igreja, o que aconteceu depois que Jesus Cristo voltou para o Pai. Significado da palavra religião é crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. O homem tem uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Religião vem do latim e nasceu de religio, que significa respeito pelo sagrado. Essa definição aqui eu peguei no Google, tá? Igreja vem da palavra grega eklésia, que significa assembleia, reunião. É o derivado do verbo ekalein, formado por eka, que significa a letra E e o K, certo? Significa para fora, mais a palavra kalein, que significa chamar, clamar. Deus é único, não há outro igual a Deus. Ele é santo. Deus, ao criar o homem, deu-lhe a vida e a natureza santa dele. Adão pecou, manchando assim a imagem e semelhança que recebera de Deus, tornando-se transgressor da lei de Deus, pecador. Quando cremos na obra redentora de Cristo, nós somos justificados pela fé e restauramos a nossa comunhão com Deus. Passamos a viver na verdadeira paz de Cristo. A igreja, ela é de Deus. Os que pertencem à igreja são os santificados em Cristo Jesus. Você foi chamado para ser santo. Deus hoje está nos santificando internamente, corpo, alma e espírito, mediante o conhecimento e obediência à sua palavra. À medida que nos santificamos, a nossa vontade é cada vez mais nos aproximar de Deus e fazer a vontade de Deus. A igreja, ela jamais será destruída, porque Jesus Cristo é a cabeça e os cristãos são membros do corpo de Cristo. Se um membro está sofrendo,
todo o corpo sofre com ele. E se ele se alegra, todo o corpo também se alegra, né? Deus nos fala através dos sentidos figurado, simbólico e literário. Figurado, quando diz, vós sois a luz do mundo. Simbólico, as visões que os profetas viam, os sonhos, não é? E literário, quando a Bíblia diz, eis que uma virgem conceberá. Deus, ele fala como ele quer, a hora que ele quiser. Ele é Deus, é todo-poderoso. Ele usou até uma jumenta para divertir o profeta que o havia desobedecido. Aleluia! Sabemos que o extremismo religioso ao longo da história não está limitado ao cristianismo ou ao judaísmo, mas em muitas denominações. Quando a religião se confunde com política, é muito provável que haja intolerância. O ser humano, ele não gosta de ser confrontado. Os religiosos são tendenciosos ao extremismo, a ponto de matar pessoas em nome de Deus. Foi assim que Jesus, seus apóstolos e muitos de seus seguidores foram mortos. Estevão foi o primeiro discípulo de Jesus a ser apedrejado e morto pelos judeus religiosos. O segundo foi Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João. A Bíblia nos fala no Novo Testamento referências com a palavra religião. No Antigo Testamento não fala essa palavra. Foi quando o governador de Cesareia, Pórcio Festo, ele falando com o rei Agripa, qual era a acusação que os judeus tinham dado contra Paulo. Ele diz que eram questões acerca da religião de Paulo. O apóstolo Paulo fala em religião quando ele dá testemunho ao rei Agripa, que viveu como fariseu. Paulo dizendo ao rei Agripa que viveu como fariseu a mais severa seita da religião. Paulo diz o que fazia com os cristãos. Você leia essa referência que eu postei aí, certo? E na carta de Tiago, ele diz que quem não refreia a língua engana o próprio Deus e a sua religião é vã. E ali ele dá o conceito de religião. A religião pura e imaculada diante de Deus é visitar órfãos e viúvas em suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. Vamos ler, eu quero ler aqui Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Quando um dos escribas perguntou a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Aleluia. Louvado seja Deus. Ao longo do 1º ao 5º século, o cristianismo iniciou durante o Império Romano. Muitas atrocidades aconteceram com os cristãos, até que em 313 o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo. Ele fez um excelente trabalho na expansão do cristianismo, permitindo culto e construção de igrejas. Depois dele, o imperador Teodósio tornou obrigatório cada cidadão fazer parte da igreja. No tempo de Constantino, as conversões eram voluntárias. Agora, as conversões forçadas enchiam as igrejas de pessoas não regeneradas. Em Leão I, e em 455, o imperador ordenou que o patriarca de Roma passaria a ser agora a autoridade máxima da igreja, sob a denominação de Papa, não é? Ficou definido
que essa instituição representava a igreja com sede em Roma, sendo denominada de Igreja Católica Apostólica Romana, né? E ao longo dos séculos se passaram, muita coisa aconteceu, e ali, no período do Papa Leão X, de 1513 a 1521, foi quando Lutero, ele era um monge, né? A história fala que ele era um monge exemplar, e ele leu a Bíblia, da carta aos Romanos, e ali ele entendeu que a salvação não era mediante rituais, as indulgências, né, que era ensinada, mas que a salvação é que o justo viverá pela fé, a fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? E ali, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou a porta da igreja de Wittenberg, que era na Alemanha, né? As 95 teses, quase todas relacionadas com a indulgência. E ali o Papa Leão X excomungou Lutero, né? E chamou de herege, né? E Lutero seria condenado caso não se retratasse. Ele não se retratou. Pois bem, Lutero, ele ficou escondido, né, por um dos príncipes lá, e ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, né? A conduta e a vida particular de Lutero não influenciam a vida dos evangélicos deste século. A sua doutrina, sim, porque é bíblica, não é? O evangélico, ele não protesta religião nenhuma. O evangélico, ele anuncia as boas novas de salvação pela fé em Cristo Jesus. Ao longo do Antigo Testamento, Deus, através do povo israelita, estabelece no meio das nações idólatras a ideia de que há um só Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todo o universo. Entre os filhos de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá, a casa de Davi. Este foi o objetivo final de Deus para trazer Jesus Cristo ao mundo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido, para estabelecer o reino universal que não teria fim, para resgatar a humanidade, trazendo-a de volta àquela comunhão que havia entre Adão e Eva com Deus antes de pecarem. 6 potências dominaram o mundo. Estas potências, de uma certa forma, tiveram ligações com a história da igreja, né? Com a história bíblica. O Império Egípcio, de 1570 a 1200, antes de Cristo, né? Israel foi para lá por causa de uma grande fome que atingiu toda a terra. Chegaram a Israel 70 israelitas e lá acabaram sendo escravizados por um período de 400 anos. Quando Moisés os libertou da escravidão, saíram de lá em torno de 600 mil homens, sem contar com as crianças, e uma grande mistura de gente. Esses eram povos que decidiram crer no Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Saíram junto com eles, né, para a terra prometida a Abraão, a terra de Canaã. O segundo império foi o Assírio, 883 a 612 a.C. Israel havia sido levado de volta para Canaã, e depois que seus líderes faleceram, Moisés e Josué, viveram em torno de 300 anos um período de decadência espiritual. Cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos, né? Estamos vivendo hoje um período bem parecido com aquele, não? Nesse período, sempre que o povo se arrependia e clamava por Deus, o Senhor levantava um juiz para trazer a paz novamente. Foram em torno de 15 juízes. O primeiro foi Otiniel, o último juiz foi Samuel. O povo estava querendo um rei como as outras nações tinham. Este pedido não agradou ao Senhor e ao profeta Samuel. O profeta Samuel ungiu 2 reis para governar todo Israel, Saul e Davi. Cada um reinou 40 anos.
E os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram Salomão. Os 3 reis, não é? Cada um reinou 40 anos. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão reinou. E em vez de Roboão ouvir o conselho dos anciãos de como fazer um bom governo, servindo ao povo e falando boas palavras, ouviu o conselho dos jovens, e estes disseram: diga para o povo, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O jovem, ele também dá bons conselhos, sim, mas nesse caso aqui foram maus conselhos. Então, Roboão não ouviu o conselho dos mais velhos, né? Roboão foi a causa da separação entre as 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram no reino do norte, tendo capital Samaria, e 2 tribos no reino do sul, Judá e Benjamim, tendo como capital na cidade de Davi, Jerusalém. Tiveram ao todo cada reino 19 reis. O reino do sul teve 19 reis e uma rainha. Mais uma vez, decadência moral e espiritual. Foi quando o reino do norte de Israel foi destruído e levado cativo pelo rei da Assíria, Salmanasar, no reinado de Oséias, em 721 a.C. O Império Babilônio, agora veio o juízo de Deus, chega ao reino de Judá. Dos 19 reis que eles lá tiveram, apenas 8 temeram ao Senhor. Nesse tempo reinava Zedequias. O rei Nabucodonosor destrói Jerusalém, derruba o templo, o altar, queima as portas, leva o povo e o rei ao cativeiro, onde lá passaram 70 anos. Os reinos não foram pegos de surpresa. Deus estava sempre avisando que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltassem para Ele. Deus hoje continua levantando homens, mulheres e crianças para dar o alerta: arrependam-se, creiam no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! O Império Persa. Os reis desse império foram levantados para conduzirem de volta para Jerusalém os judeus, a fim de reconstruírem Jerusalém e ainda devolver os tesouros que foram levados por Nabucodonosor, como também doação de madeira para as portas que haviam sido queimadas. Vocês viram lá no vídeo que eu postei de Neemias e de Esdras, né? Toda essa história durante o Império Persa. No Império Grego, este império governou num período entre o Velho e o Novo Testamento. O Império Romano, este império governava o mundo quando Jesus Cristo, enviado por Deus, nasceu em Belém de Judá. Jesus Cristo passou a infância em Nazaré. A Bíblia fala poucos fatos, porém todos de acordo com o que foi profetizado acerca dele. Quando foi circuncidado, quando terminou o tempo da purificação, ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, de acordo com a lei de Moisés. O menino ia crescendo, fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aos 12 anos, ele discute com os doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os, e todos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aleluia! Passaram-se 19 anos sem ele se revelar ao mundo. Deus deixou o oculto até o tempo determinado. E agora veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que, percorrendo toda a circunvizinhança do Jordão, pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aleluia! O povo pensava ser João o Cristo, mas ele diz que não era digno nem de desatar a correia das sandálias de Jesus. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia.
mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. Eu não o conhecia. Quando ele diz eu não o conhecia, é como sendo filho de Deus. João era primo de Jesus, né? Isabel era parente de Maria. Mas o que me enviou a batizar em água, que foi Deus, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Estava Jesus com 30 anos, quando começou o seu ministério, saindo dali cheio do Espírito Santo, e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Saindo dali, foi habitar em Cafarnaum, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Andando ao longo do mar da Galileia, chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, de sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Decápolis eram em torno de 10 cidades. Jesus Cristo conviveu com seus discípulos por cerca de 3 anos. Aleluia! Preparando-os para darem continuidade ao que ele havia começado. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pense um pouco. Passamos 4, 5 anos em uma universidade e, dependendo do curso, até mais tempo. Gastamos para concluirmos, né? Muito tempo e estarmos aptos para exercer a profissão ao término daquele curso. A palavra diz: em Jesus, nele, em Jesus Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os discípulos, aleluia, receberam o certificado, a autorização para pregar o evangelho das boas novas do próprio Deus, o autor da eterna salvação, Jesus Cristo, aleluia. Glórias sejam dadas ao autor da eterna salvação, Jesus Cristo, o enviado, o Deus conosco, o Emanuel, aleluia. Quando Jesus foi preso, Pedro desembainhou uma espada, cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus Cristo disse para Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Pedro queria praticar a lei, mas agora havia começado o período da graça. A graça de Deus revelada estava ali diante de Pedro, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora, como dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Eles viam Jesus constantemente, tudo que Jesus fazia e falava, porém não creram. Apenas o criticavam e faziam acusações contra Jesus. Nos dias de Jesus havia muita religiosidade. Fariseus, escribas, saduceus, zelotes, samaritanos, publicanos, herodianos. Eles praticavam a religiosidade. Jesus Cristo severamente criticou os religiosos, chamou-os de sepulcros caiados. Por fora pintado, mas por dentro a podridão. Chamou-os de hipócritas várias vezes. Eles se viam que tinham a vida pautada na justiça, na moral, no cuidado da sua religião, como sendo algo divino. Jesus Cristo falou aos escribas e fariseus:
Vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Escutem com atenção. Vejam bem, os princípios de Deus jamais mudarão. A doutrina, quanto à origem, ela é divina. Ela é de Deus. O costume é do homem. É do homem o costume. Quanto ao tempo de duração, a doutrina, ela permanece, ela é eterna. O costume é temporário. Quanto à localidade, a doutrina é para todas as famílias da terra. O costume, ele é local, gente. Os homens, eles deturpam os princípios de Deus e dizem assim: a minha igreja ensina assim e eu obedeço à minha igreja. Isto não está correto. Muitos estão ensinando doutrina de homens e não ensinam a verdadeira doutrina de Deus. O costume é do homem e o costume passa. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está aqui a palavra dele. Meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Antes de Jesus voltar para o Pai, depois que ressuscitou, passou 40 dias na terra, agora apenas para os discípulos, dando-lhes as últimas instruções. Os discípulos ainda esperavam a independência política de Israel, mas Jesus lhes respondeu, porque eles estavam sob o domínio romano, não é? E Jesus lhes disse: não lhes compete saber o tempo. É do ser humano ser curioso. Tem até um ditado popular: a curiosidade mata, né? Antes do reino milenar de Jesus, todo mundo deverá ter ouvido acerca do Evangelho. Lembrei agora de Adão, lá no Éden, né? A mulher, a curiosidade, né? Foi ali e pecou, né? Desobedeceu, ouviu a voz do inimigo, né? Ponha tudo à prova, retenha o que é bom, se abstenha de tudo o que é mal. Jesus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Paulo, né, avisaram que depois da partida deles entrariam no meio dos cristãos lobos cruéis, que não poupariam o rebanho e que dentre eles mesmos se levantariam homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai. Foi em Antioquia, capital da Síria, que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles falavam, anunciavam as boas novas de salvação como Jesus. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele havia anunciado o evangelho em Jerusalém. Depois da morte dele, iniciou-se uma grande perseguição. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos se espalharam para escapar da morte. Por onde eles passavam, anunciavam Jesus e os sinais e milagres e curas aconteciam ali. Minha amiga, meu amigo, o que aconteceu é que transformaram Jesus Cristo em uma religião. Quando temos pensamentos diferentes, é para enriquecimento e crescimento do nosso conhecimento. Os 4 evangelhos foram escritos por pessoas diferentes. Eles abordam 4 perspectivas diferentes do mesmo caso. Não há divergência entre os 4 evangelhos. Eles são um, certo? Eles combinam entre si. Eles escreveram com palavras diferentes, viram situações iguais e relataram de maneira diferente. Certo? Os nascidos de novo pela palavra
não servem à religião, procuram diariamente ter um relacionamento com Deus. Quem nele crê não será jamais confundido. Jesus Cristo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O apóstolo diz, não é? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Muitas vezes você pede para, como diz a palavra, para o vosso deleite, não é? O tempo da graça está acabando. Não sabemos o dia nem a hora. Oremos por nós mesmos, por nossa família, por nossa nação, pelas autoridades. Oremos por Jerusalém, porque na sua paz nós teremos paz. Recebam a paz permanente de Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Graças a Deus por tudo. Então aqui está um relato. Jesus Cristo, Ele nos deu a paz. Ele quer que vivamos em paz. Tudo aquilo que aconteceu no decorrer dos séculos entre as religiões, não foi da vontade de Deus. Então não estamos aqui para julgar ninguém, porque há um só legislador e juiz, que é Deus. Nós estamos aqui obedecendo ao mandado, à ordem, Ide pregar o evangelho a toda criatura. Deus abençoe vocês cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Tchau.